Olá pessoal, tudo bem? Prazer estar novamente com vocês. Estamos aqui hoje para a gravação de mais um podcast, episódio número 5. E hoje estamos recebendo um profissional, uma pessoa muito bem referenciada também no nosso grupo, tá? Ele é professor também aqui na Faculdade Afonciana, aqui na nossa cidade, já há alguns anos, que é o professor Welder. Uma palavra. Boa noite a todos. Meu nome é Helder Daniel da Silva. Estou na instituição Afonciana já há quase 20 anos. Aqui eu sou professor do curso de Contábeis e de Administração e também sou coordenador do curso de Ciências Contábeis. Isso aí. E hoje o objetivo, vocês que já estão nos acompanhando aí, vocês já viram que a gente já teve aí empresários, já tivemos alguns... até mesmo aqui da cidade, também políticos, e falando um pouco sobre a questão do empreendedorismo, nosso foco sempre é esse, e a gente foi buscar um apoio aí também de um profissional que também é formador, formador de outros profissionais, como já citado por ele, coordenador do curso de contabilidade, uma profissão muito importante para a vida, a saúde da empresa, E hoje a gente vai bater um papo a respeito disso e tentar resumir, porque é um universo muito amplo, Mas vamos tentar resumir e tentar levar informação que seja oportuna, te ajudar aí no seu dia a dia à frente do seu negócio. Antes da gente iniciar, propriamente dito mesmo, quero falar um pouquinho sobre o Fortcast. Você que está chegando aí agora, a primeira vez que está assistindo, o Fortcast, qual que é o objetivo? O objetivo é levar conteúdo, levar informação para empreendedores que estão começando ou que já têm seus negócios, A gente, hoje, à frente do Varejo Forte, o Varejo Forte é quem dá o apoio para esse projeto do Fortcast. A gente tem contato com vários clientes e a grande maioria deles sempre tem muita dificuldade, sempre passa, que se sente muito sozinho, se sente falta de muita informação, e geralmente o empresário não gosta de ficar transmitindo ou compartilhando informação do seu negócio com um terceiro, porque tem medo, de um concorrente e tal. Então hoje aqui a gente vai conversar abertamente e é para isso que existe o podcast, a gente trazer essas experiências e poder somar aí com o seu dia a dia, tá? Voltando, o Helder, professor na Afonciana, como ele mesmo disse, há aproximadamente 19 anos. Ele é casado com a Ana Paula, contador, proprietário da HL Contabilidade, que já tem mais de 20 anos também de mercado, e pessoalmente com mais de 26 anos de carreira profissional. Vou deixar a palavra com ele para que ele conte um pouquinho também da sua história, de como... o passo a passo até chegar no profissional que ele é hoje, formar a empresa que ele formou, que é a HL Contabilidade. Com vocês, Welder. O que ocorre? Quando o Ney me chamou, achei interessante, porque foi através de ex-alunos, E eu achei interessante porque a gente que está no mercado há algum tempo, a gente percebe que muitas empresas, elas começam por começar, pelo entusiasmo do empresário. Isso, em algumas vezes, funciona, mas nem sempre. Nós temos alguns dados aí que 70% a 80% das empresas fecham com 2 anos de vida. O que é isso? É a pessoa, o entusiasmo dela acabou? Não, não é que acabou. Infelizmente, o planejamento não foi bem feito, ou faltou uma certa assessoria, ou trocar alguma informação com algum lugar que, infelizmente, faltou. Isso, na prática, tem um problema muito sério. Infelizmente, dinheiro, ele não aguenta desaforo, ele é maldoso, você tem que plantar, regar de novo, então, em algumas situações, demora o retorno. E, muitas vezes, a pessoa não está preparada para isso. Então, quando eles me convidaram, achei interessante para a gente trocar essa informação para que talvez possa ajudar alguém no futuro a estar fazendo alguma coisa e melhorando em algum aspecto. Isso mesmo. Por que eu cheguei aqui? Aí vamos falar um pouquinho de mim, Talvez alguns me conhecem, alguns talvez não me conheçam, Minha história é engraçada, interessante, Primeiro eu fui atrás de um sonho, Eu, quando era novo,
mais novo, eu tive vontade de ser atleta profissional de futebol, né? Eu corri atrás desse sonho, passei muitas dificuldades, porque eu quis, né? Meu pai sempre deixou claro para mim, meu filho, lá fora eu não dou conta de ajudar. Aqui dentro, comida não falta. Mas eu quis correr atrás, né? E sou de São Luís Montes Belos, cidade do interior daqui de Goiás. Quando você sai do interior, você mora no interior, você vê só televisão e você vê, ainda mais naquela época, só jogadores famosos, ganhavam muito dinheiro, tudo. E eu não tinha noção como que era a vida de ser um jogador de futebol profissional. Tentei, né, fui para o Goiás na época, rodei, fiquei 6, 7 anos jogando, né, profissional. Na né? época foi em que ano, mais ou menos? Entre 88 a 96. Né? Entre 88 a 96. Entrei no futebol, fiz bons amigos. O futebol me ensinou muito. Né? O ser atleta e por eu querer, né, quis ter uma disciplina diferenciada, porque eu acreditava que eu podia ser aquela pessoa no futebol. Você né? chegou a se tornar profissional mesmo? 6 anos. Que bacana. 6 anos profissional, disputei Campeonato Goiano, né, Campeonato Brasileiro da Série Que C, legal. Campeonato Brasiliense, Campeonato Tocantinense, né? Sou feliz, né? Não ganhei dinheiro, mas ganhei uma experiência fora do normal, né? Tenho bons colegas no meio, né? Tive colegas que... Tem colegas ainda que ganham muito dinheiro no futebol, né? Sou feliz por ser amigo deles, eu particularmente não ganhei, mas ganhei uma experiência que eu acho que valeu para a vida toda, né? Então, quando eu vi que era o futebol, eu, né, vislumbrei, percebi que só 2% de jogador de futebol ganhava esse dinheiro. Né? Então eu falei assim, opa, isso eu estava com, a hora que eu percebi, eu estava com 20 para 21 anos, falei, joga até os 25. 25, se eu não ganhar dinheiro, eu paro, porque a profissão do jogador, do atleta, ela é muito curta. Né? Hoje ainda o jogador joga até o 37, 38. Mas na minha época... Se tiver em forma, se né? tiver em Se forma, cuidar bem. joga. Mas na minha época não, 30, 32 anos no máximo, encerrado. Já estava velho. Entendeu? Então eu percebi, falei, joga até os 25. Né? E fiz isso, acabou um jogo na Paulina e Goiatuba, lá no João Duarte. Eu sou goleiro, era goleiro. Acabou o jogo, eu cheguei no meu treinador na época, Luiz Dário, falei, ó, acabou, não jogo mais, tá bom. No meio do campeonato, falei, ó, não dá mais, né? Vou tentar outra coisa. Aí precisava estudar, né? Meus irmãos já estavam estudando, já tinham estudado, né? E eu percebi que ex-jogador, ex-atleta, na época estava começando a surgir o computador, né? Eu tinha visto, mas nunca tinha mexido. Né? E o que eu tinha que fazer? Eu tinha que estudar. E eu peguei, fiquei sabendo da faculdade Salgado de Oliveira, da Universo, que ela tinha acabado de chegar em Goiânia. Cheguei na Universo e falei, ó, qual o curso menos concorrido? Ele falou, ó, Ciências Contábeis é o que tem menos procura. Eu falei, é isso. Né? Eu já tinha o 2º grau, né? Meus pais me deram condições para ter, né? Antes de eu ser jogador de futebol até os 18. E fiz, e a Universo me passou. Eles me passaram. Tenho certeza disso que eles me passaram. Né? Porém, o primeiro ano, na época meu curso de contábeis era 5 anos. O primeiro ano foi uma adaptação, né? Ex-jogador, na época eu tinha um porte atlético, avantajado, sei o que e tal, todo mundo, muita gente me conhecia, tudo, então as coisas andavam, foi fluindo bem. Só que no 2º ano, eu percebi que eu precisava de algo mais. A faculdade, o estudo me mostrou que eu podia ser mais além. Eu podia, se eu dedicasse um pouquinho mais, eu podia fazer a diferença. Né? E o meu sonho, que era só ter uma casinha pequenininha, com um carrinho pequenininho, mudou. Né? Com a faculdade mudou, inverteu isso. Né? Falei, opa, posso ter mais coisa, posso aprender mais. Né? O céu era o limite. Né? E aí eu me dediquei, eu tive bons professores que me ajudaram muito, né? Me ofereceram muito, e nesse meio tempo foi surgindo as oportunidades, porque dentro da faculdade, no meu caso, e eu tento fazer isso hoje em dia, quem é meu aluno, quem foi meu aluno sabe disso, eu começo a observar e eu
tive a oportunidade de um professor falar de algumas profissões dentro do curso de contábeis. Porque dentro do curso de contábeis tem várias profissões, né? Auditor, perito, controller, né? Então, assim, é como médico, né? Ortopedista, né? Sim. E aí as pessoas pensam que não. E aí você vai estudando, vai abrangendo, e você vai vendo que existe muitas opções naquele meio, né? E nesse meio tempo eu falei, não, eu tenho que entrar, né? Eu tenho que começar a estudar e tenho que entrar na área. Porque o conhecimento científico é legal, mas eu tenho que ter a prática, né? Porque igual a gente estava comentando anteriormente, eu tenho que ter a junção do mesmo, né? E nisso me dediquei, só para abrir aspas aqui, quando acabou meu curso, né, primeiro aluno que teve pôster, outdoor em Goiânia, que as faculdades começaram a fazer, foi o meu, né, em 2001, se não me engano, 2000. A Universo me pediu autorização e espalhou outdoor para todo lado, porque eu fui um bom aluno. Formou com excelência. Com excelência, e dentro dessa excelência já estava no mercado de trabalho. Né, eu tive uma vantagem muito grande, talvez por eu ter sido atleta, né, nessas empresas que eu vou falar aqui, todas que eu passei, só uma que eu tive que fazer todos os processos para entrar nela, né? Mas eu tive acesso, foi engraçado que comecei a trabalhar numa empresa pequena, só que de computador. E lá eu tive o primeiro contato com o computador. Né? O senhor lembra o nome? Intersis. Intersis, em Goiânia. Em Goiânia. Né? E aí comecei a conhecer as peças, tudo. Né? E nessa empresa, apesar de ser uma das menores que eu trabalhei, mas tinha muito curso. O dono dava muito curso, ele incentivava. E ele trazia, ele ia muito para os Estados Unidos, ele morava e voltava. Naquela época ele comprava as pecinhas lá, memória cache, memória, CPU, e montava o computador aqui. Trazia e montava aqui e nós vendíamos. Né? E logo que eu tive algumas, fiquei, se não me engano, 7, 8 meses, apareceu a oportunidade de adentrar numa grande empresa. Né? Laticínio Morrinhos, que era Leite Bom. Hoje não existe mais, ela foi vendida em 2006 e mudou de nome, tudo, mas eu tive a oportunidade de trabalhar dentro da empresa. Ela, na época, ela estava entre as 10 maiores do país no segmento. Né? E ali foi um aprendizado. Né? Eu acho que hoje eles fazem parte até do grupo da Piracanjuba, se não me engano. A Piracanjuba comprou só a marca. Tá. Ela, na época, pagou 7,5 milhões na marca, mas a empresa foi vendida, na época, 400 milhões, quando ela ainda era empresa. Né? Ela foi vendida por um grupo muito forte, né? Mas eles... então a Piracanjuba adquiriu só a marca. Só a marca. Aí depois a Piracanjuba adquiriu a marca. Né? E daí para frente, nesse grupo, né, passou algumas coisas muito interessantes, porque o que eu aprendia na faculdade, eu queria implantar lá. Naquela época não tinha um sistema forte. Nós somos um dos primeiros em Goiás a ter um sistema integrado. Né? Então, assim, eu comento, hoje a gente liga o computador, fica assim, nossa, tá demorando, passa 2 segundos, você fica... Verdade, não sabe o que era na época. Não sabe, era DOS, né? Era toda programação que a gente fazia lá. Para se ter uma ideia, a gente tinha fechamento do mês, eu tinha que colocar na sexta-feira para na segunda-feira poder estar fazendo a apuração dos impostos, né? O tanto que era demorado. Né? Então, assim, era um negócio muito lento. Né? E vou comentar uma coisa aqui, que quando eu entrei como auxiliar. Teve 2 passagens muito interessantes, que eu acho que foi um divisor de água. Primeiro, dessa passagem, né? Eu trabalhava como auxiliar lá e surgiu, naquela época, as notas fiscais eram digitadas, datilografadas, e a gente vinha das filiais, né, e a gente tinha que pegar e digitar tudo no sistema, para o sistema rodar. Então não era, fazia lá, vinha malote, a gente fazia. Não existia XML, não existia nada disso. Nada, era malotão mesmo, né? Tinha um carro que saía das filiais, integrava e vinha para cá. E nós éramos 7, 8 na sala, e nossas mesas eram abarrotadas de notas. Né? Porque o sistema, você dava enter, colocava a data, dava enter, esperava uns 2, 3 minutos, dava enter,
Então, era lento o Lento processo. mesmo. Né? Uhum. E eu, com 10, 15 dias de empresa, essa morosidade, eu peguei e cheguei no chefe do meu departamento e comentei com ele, falei, cara, isso aqui não anda. Né? Ele falou, não, é assim mesmo, o sistema é assim mesmo, demora mesmo e tal. E eu não concordando com isso, comentei, mas não é possível, não tem jeito. Eu falei, olha, final de semana, à noite, final de semana, o sistema é mais rápido, porque tem menos gente usando. Uhum. Eu falei, à noite eu não posso, mas final de semana eu posso. Ele falou, posso, mas aqui a gente não tem costume de estar trabalhando fora do horário. Uhum. Eu falei, não me importo com isso. Né? E nessa, o pessoal veio comigo, né? E falou, Helder, mas você vai trabalhar no final de semana, não precisa, tal, a gente joga futebol, não sei o quê. Aí eu cheguei no meu chefe, falei, eu estou aqui por causa do futebol ou por causa do meu serviço? Não, você está aqui por causa do seu serviço, não tem nada a ver com futebol. E eu cheguei nos meninos e falei, não jogo futebol enquanto eu não atualizar o negócio. Né? E 2, 3 meses não tinha mais nenhuma nota em cima de mesa nenhuma. Nenhuma, eu fazia de tudo ali. Né? O pessoal ficava assim, mas você está trabalhando à toa, não sei o quê, seu salário vai aumentar. Eu falei, beleza, mas eu estou agilizando. E foi engraçado que não foi 4, 5 meses de empresa, surgiu uma oportunidade no financeiro. E nessa oportunidade, o meu chefe falou, aqui você não vai crescer mais do que você está, porque eu não vou fazer coisa errada e eu já tenho 15 anos que eu estou aqui e eu vou aposentar aqui. Apareceu a oportunidade lá, falei, qual o problema lá de lá? Não, lá você tem a oportunidade de crescer, tal, vai trabalhar direto com o dono e tal, mas o negócio é tenso. Falei, mas qual que é o tenso? Não, você pode ser demitido. Falei, é só isso? Né? Porque pode não parecer, mas a pressão do jogador de futebol é muito grande. Sim. Ainda mais para goleiro. Eu joguei em estádio que tinha 25 mil, 30 mil pessoas me olhando lá, esperando que eu falhasse, e saía na televisão, saía no negócio. Então, isso é uma pressão muito grande. Com certeza. E no meu caso, né, eu considero até hoje, você não dá conta do serviço, bom, beleza, arruma outra e bola para frente. Eu não vejo essa pressão que o pessoal tinha. Se você for trabalhar sob pressão, em lugar nenhum vai dar certo, né? Não vai andar, né? Assim, é igual eu tô falando, eu não vejo isso como pressão. Uhum. Para mim, até uma das empresas que eu trabalhei no Elo, por exemplo, que eu tive que passar por essas etapas, o camarada perguntou, você dá conta de trabalhar com pressão? Eu falei, qual que é pressão? Uhum. Porque pressão para mim, igual eu falei, já acabou o jogo, os caras dão tiro onde a gente tava, né? A pressão vai muito disso, né? Por mais que ela é do meio externo, vai de você aceitar ou não, né? Eu lidar com isso de uma forma... Assim, eu como atleta e goleiro só joga um. Todo dia no Goiás, quando eram juniores, tinha 10, 15 garotos falando que queria jogar, e era goleiro, e chegava no interior, e algum político estava indicando. Isso. Então, assim, eu fiquei. Então, essa pressão, o esporte, no caso do futebol, naturalmente eu absorvi isso e absolvo com muita tranquilidade nesse aspecto. Né? E aí eu tive a oportunidade de trabalhar direto com o dono. E nessa de trabalhar direto com o dono, eu também o estudo, né? Fiz um curso da HP Financeira, né? E um dia na sala lá, foi fazer um negócio, eu peguei e falei, não, deixa eu fazer aqui para o senhor. A mulher fez umas 100 contas lá, eu falei, não, daqui coloquei. E o que é isso? Eu expliquei para ele. E daí para frente ele começou a me usar. Me usar. E na hora que eu vi, eu já estava no braço direito dele. Né? E aí é importante para você que está acompanhando aí, já dentro do processo, o curso, né? A informação, né? Se o senhor não soubesse operar, claro, não ia ter oportunidade. É onde a gente está comentando. Eu queria aprender tudo que eu aprendi na faculdade, eu queria implantar na empresa. Sim. Ponto. Né? Segundo, né? Eu me especializei, fui especializando em algumas coisas. Não parou por ali. Não, por quê? Porque eu precisava. Eu via uma oportunidade. Isso. Né? Uhum. E do laticínio, né? Surgiu a oportunidade, né? De ir para o Elo Atacadista. O Elo, na época, era o 7º maior do país. Ele vendia, né? Ele era maior que o JC. O Jorge Costa era pequeno, Rio Vermelho era pequeno. Nós vendíamos muito, né? Nós vendíamos quase 3, 4 milhões por dia na época. Né? Então, era muito grande. Né? O dono Fábio Oliveira, um cara excepcional, gente boa, como era o seu Domingos Villefort, seu Ananias Justino, seu Renato Justino Leite Bom.
né? E o Fábio tranquilo, né? E nessa empresa, quando eu falei que queria sair, que eu queria algo mais, surgiu essa oportunidade. Um professor meu me indicou, falou, tá tendo uma vaga lá no Elo para auditor, né? Lá eles pedem mestrado, mas você é esperto, tá, talvez. E eu fui concorrer, nós éramos 20, só eu que fui contratado. Né? Passei por algumas etapas, a última etapa era direto com o dono, né? A gente conversou tudo e participei, né? E no Elo eu aprendi muito mais da organização, porque eu estava numa indústria e fui para um comércio, e lá a integração de sistema no Elo era uma coisa fora do normal. Não sei se você conhece o PC Intor, Sim. né? E lá, foi implantado lá no Elo. O Wagner Patros... Era PC Sistemas, né? E o Intor era o produto. Depois, o produto. O Wagner Patros, né, que a PC dele, que era dele, né, que agora foi vendido para TOTS, foi lá. Né, o Wagner, eu conheço ele pessoalmente, nós implantamos, lá eu estava como auditor, né, e algumas informações, a gente ajudou, validou algumas informações dele, junto, né? Mas claro que é dele, tal. Sim. O mérito era só de validar, o que vocês acham disso, tal, e a gente validava. Mas é um sistema para o comércio, né? Em comércio grande, a gente está falando de grandes empresas, né? E a gente implantou algumas coisas lá, né? E me deu esse alicerce, essa base, né? E logo do Elo surgiu a oportunidade, porque o Fábio comprou uma parte do Teuto, laboratório Teuto, né? E o Teuto estava com a situação financeira complicada, e o Fábio queria implantar um sistema lá e me levou para lá. Falei, estou indo para lá, tal. Fui para lá, né? E foi o Intor também. Não, lá era o BPix. Aí já era um sistema específico. O Teuto, ele foi muito grandioso na época. Um dos erros dele, no meu ponto de vista, né? Que ele imobilizou muito dinheiro no começo dele. E imobilizar dinheiro, quem é empresário sabe o que acontece, né? Você deixar o dinheiro parado, muitas vezes o dinheiro tem que girar. Né? Vai faltar dinheiro para outra coisa. No meu ponto de vista, um dos problemas dele foi esse. Esse Walter C., que era o dono, foi com muita sede ao pote. Não o erro dele, não foi o erro do seu Walter C., hora nenhuma eu falei isso. Erro quem estava do lado dele, quem estava ajudando ele. Porque o empresário, ele é emocional. Muitas vezes ele é emocional. Nós todos somos. E o que acontece? Muitas vezes, o maior problema, o passo é muito grande, né? E o empresário maior, geralmente, tem suporte. E aí eu falo que o suporte que ele tinha na época, com todo respeito, falou o que ele queria ouvir, não falou o que ele precisava ouvir. Né? Então isso tem uma diferença muito grande. Né? Então, e foi por isso que ele teve que vender uma parte do teu, a contragosto. Né? E a separação, tudo, mas a contragosto ele estava com um problema também, que as coisas não foram, erraram um pouco no planejamento. Então, um ponto a destacar, nisso que o professor está passando para a gente aí, você empreendedor também se cercar de pessoas boas ao seu lado, né? Qualificadas, pessoas treinadas, não só pessoas, mas também, às vezes, empresas, né? Para te assessorar, te dar apoio nisso aí também. Mesmo você pequeno, mas a intenção de todo pequeno é crescer, é se tornar grande, e isso vai fazer grande diferença. Não, eu vejo, sabe, falando de pequenez, né? Mas, pessoal, todos eles que eu trabalhei, eles começaram lá de baixo. Sim. O seu Walter C. era vendedor de remédio, sabe? O seu Renato era vendedor de manteiga. Na época dele, ele dizia que saía a cavalo, né, com a lata de manteiga no lombo. O seu Walter C. falou que tinha uma Brasília velha e ia de farmácia em farmácia vender. Né? Então, assim, o Elo começou com uma merceariazinha do seu João Ferreira e passou para o Fábio. Então, essa questão de ser pequeno ou grande, isso, com todo respeito, eu vejo, né, pela oportunidade que se tem. Sim. Que a complexidade do empreendimento é a mesma. Claro que com volumes maiores ou menores, né? Mas existe, né? Você tem que comprar, tem que saber comprar, saber vender, né? Formar preço. Então, isso aí eu acho natural. Sim. Né? E eu, no Teuto, no Elo, no Leite Bom, tive proposta da Enza e eu percebi que eu já estava sendo um dos braços
dos empresários, né? Todos os lugares que eu trabalhei era cargo de confiança, e eu percebi que as empresas, os donos já estavam com uma certa idade. E havia uma probabilidade muito grande, né, entre 10 e 15 anos, eles venderem a empresa. Então, isso me motivou o quê? Na época eu era jovem ainda, 25 para 30, 33 nessa fase aí, perdão. E eu percebi, fiquei com medo do seguinte, eu, na época, não era casado ainda, mas eu queria casar, queria ter família, mas imagina eu com 45, 50 anos ficar desempregado. Porque se a empresa vende, né, se ela vende para outro, e eu sou o braço direito dela, claro que o cara tem o dele. Justamente. Geralmente os cargos de confiança são assim. Eles vêm, é natural isso, né? Podia ser bom, ruim, sei lá, o que fosse, mas é normal. Chega outra pessoa e traz a equipe dele, né? E aí, nesse meio termo, eu falei, olha, eu vou querer trabalhar para mim, né? Poderia até sempre ter apoio, e eu resolvi abrir a HL Contabilidade. A gente tem eu e uma sócia, a Leila, é minha sócia, né? E nós, 23, 24 anos atrás, 25 anos atrás, a gente resolveu abrir a HL, né? E meu nicho, eu resolvi trabalhar com empresas menores, né? Como eu te falei, né? Talvez menores, mas menores que eu falei, empresas de pequeno porte e médio porte. Sim. Né? Então nós temos empresa lá, né? Mas não quis trabalhar com empresa de grande porte porque suga muito, exige mais, e eu vejo, né, com certa preocupação que essa área contábil, ela, quando a empresa é grande, ela tem que estar lá dentro, do lado do empresário. Eu concordo. Né? Nessas empresas, tem empresas aí que terceirizam, né? Igual a Novo Mundo terceirizava, a São Jorge terceirizava. Eu não vejo com bons olhos isso, não. Sabe? Eu acho que empresas... Porque tem processos internos também que esse setor contábil ele vai ajudar muito, né? A melhorar, otimizar também, né? Se for externamente, acaba que ele não é impossível acompanhar ali o dia a dia. E assim, as grandes empresas, elas têm muitos incentivos fiscais. Não tem o porquê delas fazerem alguma coisa errada. Infelizmente, talvez as pequenas, as micros, fazem algumas coisas que não estão dentro da normalidade, da legalidade. Por quê? Para competir com as grandes. Sim. Teve uma época que o nosso secretário da Fazenda era o José Paulo Loureiro, na época do Marconi Perillo, e eu queria fazer mestrado, e aí eu cheguei nele, eu tenho alguns colegas, e na época eu fui nele para ver se eles me fornecessem os dados. Que dados que eu queria na época? Eu queria provar, fazer um artigo, para provar que o pequeno, ele paga mais imposto que o grande. Né? Só que na época eles não deixaram. Mas o que acontece? Vou dar um exemplo. O arroz cristal. Só um exemplo do ICMS. O arroz cristal, na época, pagava 3% de ICMS. Então você fala assim, aí você fala assim, enquanto o pequenininho paga 17%. Como é que eu vou competir? Ah, mas o arroz cristal recolhe 1 milhão por mês. Beleza, parceiro. Mas ele vende 50, 100 milhões, né? E o pequenininho lá recolhe só 100 mil. Tá, mas ele vem 500 mil. É proporcionalmente desigual. Desigual. Então, o próprio meio, em algumas situações, é complicado. Acaba forçando, né? É complicado. Eu falo, gente, eu tô doido para ver essa questão da reforma tributária, mas aqui no Brasil é complicado essa questão. Eu não vejo com bons olhos que isso vai dar certo por enquanto. Por enquanto, eu não vejo com bons olhos. É o mesmo caso, abrindo um paralelo no que o senhor está falando, é a questão dos produtos que são com imposto retido em fonte, né? Substituição. E aí quem está no Simples Nacional, por mais que tenha uma diferenciação ali na lei, acaba recolhendo de novo, né? Parte ali de novo. Quem está no lucro real, presumido, acaba tendo um benefício um pouco maior. É o mesmo caso, acaba sendo os itens de cesta básica, e vem. A gente pode abrir um leque. Isso. A gente tem alguns produtos na área federal, estadual, né? Produtos monofásicos, né? Produtos substitutos, né? Então tem as particularidades. Sim. Existem essas particularidades e aonde, né, volto a falar, hoje está mais explícito isso, né, tudo que aconteceu nos últimos anos, a população brasileira ficou conhecendo mais como conhece o processo. Esse processo de
aprovação de lei, isso eu conheci 20, 25 anos atrás, eu vi como que era. Uhum. Eu lembro muito bem uma vez que numa dessas empresas, a pessoa chegou e falou, o pessoal está querendo a gente contribuir aqui, porque vai aprovar uma lei que o PIS e COFINS não vão pagar PIS e COFINS mais. Falei, não tem jeito, né? É constitucional isso, não tem jeito, tal, não tem como fazer isso. Tinha que mudar a Constituição. Aí passam 6 meses, o dono vem cá, aprovaram. Aí eu fui lá ver, produto tributado, alíquota zero. Bom, eu fiquei com... Falei, Como assim? Eu falei, pô, mas né, aí o que acontece? Ele falou para mim uma coisa, uma frase que eu não esqueço. Né, e eu aprendi isso muito lá atrás. Aos amigos, tudo. Aos inimigos, a lei. Então isso para mim falou tudo. É onde você comentou, a gente comenta da prática da teoria, né? Então quando você está no meio, você aprende algumas coisas a mais, né? Mas hoje está muito explícito isso, né? Uhum. Hoje, né, com o advento da internet, do WhatsApp, né? Então hoje o empresário já sabe mais ou menos como funcionam as leis. Mas imagina 20 anos atrás. Mesmo assim ainda está em dificuldade porque muda muito, né? É muito frequente nessas mudanças, atualizações aí também, acaba dificultando também. Devido a esse processo que existe no Brasil, eu tenho uma preocupação muito grande porque igual os deputados, os senadores, não generalizando, né? Não estou generalizando, mas muitas vezes os grupos fortes, eles conseguem colocar um candidato lá específico para aquela área. Eu tenho uma particularidade, minha irmã trabalha, já tem uns 20 anos dentro da Câmara e do Senado. E assim, a gente comenta, né, sempre nas reuniões familiares, né, esses grandes grupos têm bancada, vamos dizer, tem uma espécie de escritório lá dentro, né? Então, se vai subir alguma matéria que é contra o interesse de uma bancada ou de outra, eles primeiro passa por eles vão avaliar isso e de articular ali uma forma de travar aquela pauta ou de subir aquela pauta de forma mais rápida. Então, realmente tem isso, né? Os lobbies que eles chamam. Tem uma época aí que os lobistas ganhavam mais do que... eles queriam colocar ele como, né, recolher imposto por ser lobista. Então, é um negócio assim, infelizmente, o nosso país, nesse sentido, deixa um pouco a desejar. Acredito que com o passar do tempo está melhorando, vai melhorar, mas eu pensei que ia ser em passos mais largos, sabe? Uhum. Mas eu acredito ainda. É minha utopia, mas eu acredito que vai melhorar sim, volta a falar com a internet, com o WhatsApp. Muitas informações estão correndo mais rápido. É verdade. Deixa eu voltar um pouquinho ao que o senhor comentou, lá quando o senhor esteve lá ainda no Teuto, no Elo, quando o senhor resolveu, né, montar o escritório também de contabilidade, há o medo do senhor, assim, dessa mudança, dessa transição, às vezes de perder o emprego. Quero chamar a atenção para algo que, assim, alguns estudos, né, sempre comenta que geralmente essas empresas não conseguem passar da segunda geração, né? Tem a dificuldade de passar ali, de fazer uma transição de pai para filho, essas questões. Algum exemplo mais recente, talvez a própria Irmão Soares, né, que deu uma mudança, deu uma caída, agora já estão conseguindo talvez reerguer um pouco mais. No ponto de vista do senhor que esteve lá, o senhor pode comentar algo nesse sentido? Qual é o que impacta nessa questão dessa transição? O que ocorre? Né? Eu vivenciei alguns fatos, né? E um dos motivos foi esse, né? Eu quis mudar. Né? Nós, aí eu vou levar para o lado pessoal, né, que hoje eu sou pai também, muitas vezes a gente como pai não quer que o filho passe por que a gente passou, as dificuldades que nós passamos. E isso, muitas das vezes, atrapalha no crescimento do filho. Né? Então, não é porque meu pai era bruto comigo que eu tenho que ser bruto com meu filho. Não estou falando isso. Só que algumas coisas têm que ser natural. Meu pai talvez tinha o estilo dele comigo,
mas na verdade ele estava me dando, colocando um limite. Então, com o estudo, com a melhoria que a gente tem com o conhecimento, a gente pode pôr limite também com o estilo da gente. Sim. Não precisa pegar o do pai, né? Eu acredito, eu agradeço muito dos meus pais ainda são vivos, agradeço muito a eles pela educação que eles me deram. Acho que na época deles foi a melhor possível, né? Eu e mais 2 irmãos, todos viraram gente, né? E eu tenho essa preocupação. E eu vejo você comentando, perguntando, eu tive em alguns grupos, né? E eu vejo esse problema. O que é? Queimar etapas, né? A Gerdau fez um trabalho muito legal, né? O Jorge Gerdau, eu li um artigo dele, ele preparou o filho e o sobrinho desde a base. Tem 15 anos que eles começaram no estoque, contando peças. E agora conhece todo o processo. Conhece o processo. E geralmente o empresário, não, pega o filho e já coloca vice-presidente, é diretor aqui não sei do que, sabe? E queima etapas. Sim, concordo. E esse queimar etapas numa empresa é problema. Uhum. Uma vez um empresário... Até porque o próprio gestor, o dono, ele passou por essas etapas, né? Uma vez o empresário falou, Helder, eu vou vender minha empresa, por quê? Porque ele tinha na época 3, 4 filhos, não sei se eu me engano, mas se eu vender por 100 milhões, meus filhos, se eles gastar 30 mil por mês sem eles fazer nada, vai demorar 50 anos. Demorar 50 anos para queimar o dinheiro. É mais seguro. Agora, uma empresa que vende lá 1, 2 milhões por dia, cara, se fizer uma coisa errada, impacto daqui 6, 7 meses, o impacto é grande. É verdade. Nós sabemos disso. Então, o que eu vejo muito nisso, não é que as pessoas são más, não é que os filhos são ruins. Infelizmente, o empresário, por tentar blindar o filho, esse blindar não é só empresário, né? Sim. A gente vê hoje, eu vejo pessoas, todo respeito à profissão, mas tem empregadas domésticas que fazem tudo para o filho, né? Sim. Deixa, e isso talvez lá na frente vai atrapalhar. Com certeza. Talvez lá na frente vai faltar alguma coisa, e aí eu comento que a gente só percebe isso 30, 40 anos depois. E aí talvez seja tarde. Já seja tarde. Perfeito. Eu quis voltar nesse ponto justamente porque quem está começando seu negócio, tem a sua empresa, é uma das preocupações, né? Essa transição. Ninguém está montando um negócio também para acabar daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos. Todo mundo espera deixar esse legado para alguém, para os filhos, netos, né? Então, abrindo um paralelo, a importância de você também já ir preparando o seu sucessor desde o início, né? Em todas as etapas da empresa, com conhecimento. E para o filho também, o que acontece? Às vezes tem um filho também que quer assumir e falar assim, eu vou fazer tudo diferente do meu pai, né? E geralmente esse perfil de filho é aquele que não foi preparado desde o início, não passou pelas etapas para entender a importância, né, de cada um. Eu vejo, acontece por estar, né, no escritório, a gente tem os empresários que nos procuram, a gente conversa, e eu vejo isso aí que você falou. Muitas vezes eu até sento com alguns filhos de empresário, o pai, ele tem o que tem, não é à toa. O empresário não é à toa, não é que ele fez tudo errado, né? Então, e o filho tem que ter mais habilidade do que o pai com o filho. Porque geralmente o pai com o filho, o pai já tem uma certa idade, a paciência já diminui, né? Uhum. Então, assim, mas aí eu volto naquela tecla do limite, né? Uhum. O filho que o pai conversa com ele lá atrás, talvez ele aceita um pouco mais do que o filho que não tem esse limite. É porque já teve esse diálogo, né? Esse diálogo ele já é rotina, né? Já faz parte, né? Conversar sobre isso. E eu vejo assim, o novo com o velho, se juntarem, a tendência é aumentarem. Com certeza. Né? Agora ficar um puxando para cada lado. É o processo de evolução natural mesmo, né? Voltando agora um pouquinho, aí a HL Contabilidade. Vamos falar um pouquinho sobre o escritório do senhor, hoje a linha de atuação é no sentido contábil mesmo, mas assessoria, consultoria, como que é a linha de atuação hoje do escritório do senhor? Eu comecei, né, o escritório quando eu via, como eu trabalhei em grandes empresas, o controle era muito alto, muito extenso. A gente tinha tudo você tinha na mão, né? E
alguns colegas meus tinham empresas e começaram a falar que não dava certo. A minha empresa, Helder, eu vendo, salvo dinheiro. Eu falei, você está doido? O mais difícil é vender. Você vende, então tem alguma coisa errada no meio aí. Né? Quem vende não tem jeito. Sim. Ou o custo está errado, né? O preço de venda está errado, ou você está tirando mais do que pode da empresa, ou você está vendendo e não está recebendo. Hoje quase não tem isso, mas antigamente tinha cheques, né? Sim. Emitia A cheques, própria promissória mesmo, né? cadernetinha, né? Hoje quase não tem, com cartão de crédito quase não tem, né? Ou você tem um sócio na empresa, né? Então, e aí meus colegas precisaram, falaram, mas aí comecei a montar algumas coisas, tipo assessoria, consultoria, e o negócio pegou, virou, né? E eu peguei e comecei, e aí eu quis trabalhar com a parte legal, fiscal, pessoal, contábil, né? Onde a gente, através eu com a minha sócia, falou, olha, a consultoria é legal, mas a consultoria, se o cara for bom, você vai lá um mês e meio, e beleza, você ensinou tudo para ele, vida que segue. Nos processos. Vida que segue, não tem que ficar lá toda hora lá, né, enchendo linguiça. Eu não gosto disso, né? E agora o outro não, o outro me dá um suporte, né, que a gente tem os honorários mensais, né, e a gente zela mensal, né? Então, meus clientes, geralmente, os meus clientes, quando eles precisam de algum suporte de assessoria, eu converso com eles, vão no escritório, ou eu vou lá, a gente marca tudo, né, que a gente trabalha, né? Mas aí eu trabalho mais nessa parte, né? Consultoria, eu sou mais para os meus clientes mesmo, né? Eu estou querendo fazer isso, estou querendo fazer aquilo, vamos ver tudo. Aí um apoio mais próximo mesmo. Mesmo porque é muita coisa, né? Então, e geralmente a consultoria e assessoria, ele é mais pessoal. Né? Então não adianta eu ensinar um funcionário para ir lá fazer. Demanda um tempo também maior do senhor, né? Claro, então assim, aí essa parte é mais para os meus clientes, né? Não é que um ou outro aparecer, não, mas é mais para os meus clientes. Né? E a gente tenta ajudá-los ao máximo nesse sentido. Bacana, ótimo, ótimo. Então, HL Contabilidade, depois a gente vai deixar para vocês os contatos aí também, vou pegar com o professor, deixar na descrição do vídeo. Caso alguma empresa tenha interesse, né, entre em contato e aí verifica com eles lá. A gente comentou das experiências do senhor no laboratório, né, com o escritório também, Leite Bom, na Elo. Queria falar um pouquinho sobre a faculdade. A gente, né, a parte docência mesmo do senhor, quando que iniciou, qual a importância disso hoje na vida do senhor também, profissionalmente, né? Foi um negócio interessante, porque eu estava trabalhando e eu sou muito observador. E eu observei que naquela época as faculdades, começou a abrir faculdades em Goiás. Claro, no Brasil, mas eu vou falar de Goiás. Né? E no período noturno, eu estudei à noite, depois, noturno, eu ficar em casa vendo televisão, alguma coisa assim. Eu, naquela época, ainda não tinha família ainda, e eu resolvi falar, vou dar aula, que é o outro meio que eu tenho de ganhar dinheiro. Eu aprendi na vida que cara honesto ganha dinheiro trabalhando. Então, para mim, ganhar dinheiro eu tinha que trabalhar. E eu percebi que esse horário eu não tinha. E eu optei em fazer docência universitária porque eu não tinha experiência nenhuma de sala de aula. Né? Eu também nunca tive, volta a falar, foi no estalo de dedo que apareceu a oportunidade e nessa docência eu fiz uma boa faculdade, né? Uma turma muito boa. E Afonciano apareceu, foi engraçado que estava num domingo, um colega meu me liga, não, na verdade, na época o professor Lúcio, que era o coordenador do curso, me ligou, falou, em fevereiro, salvo me engano, falou, já passou 2 professores aqui no curso, num prazo de um mês, não deram conta da sala de aula, e na área de controladoria, você tem interesse? Eu falei, mas por quê? De onde você me conhece? Eu falei, não, fulano de tal, que era o contador da Enza, me indicou, né? Fulano de tal, que era o contador do Teuto, me indicou. E aí, se você quiser, eu falei, não, beleza, eu tinha acabado de fazer a especialização, aí ele falou, você precisa de quantos
Tem, porque a aula é na quinta, na segunda, era segunda e quarta. Eu falei, não, era no domingo, foi na quarta-feira eu tô aí. Né? E realmente, né? Eu não tinha, como eu ia ministrar uma coisa que eu já fazia, Sim. eu não Só vi, dominava o conteúdo. eu não vi dificuldade, não vi dificuldade. E foi engraçado que aí vem o esporte, né? Que na sala eu cheguei, o pessoal já tinha 2 pessoas tinham passado, então claro que a faculdade era a primeira turma, então o pessoal, claro que fica meio receoso. Quem é esse rapaz? Como é que é? Tal, tudo, né? E aí um deles fizeram uma pergunta, né? Eu sei que foi de propósito, né? Ele me perguntou, professor, planejamento tributário não tem jeito de fazer, porque tem uma empresa aí que só tem um lugar que compra, só tem aquele lugar que compra, e aqui a empresa, como é que ela faz? Então, e eu falei, não está no preço da mensalidade do senhor não, mas eu vou te ensinar. Abre uma filial lá em São Paulo e coloca aqui, e você transfere preço de transferência, custo de transferência, você vai economizar X, Y, Z. A turma toda aí, nunca mais ninguém falou nada. Por quê? Porque sabia o que eu estava fazendo. Eu não estava ali por... Né? E foi engraçado que foi assim, 4, 5 anos eu optei em dar aula no final do curso. Porque eu tinha comigo que no final do curso eu podia discutir mais, trocar mais ideia, sabe, com os alunos. E ali também já vai filtrando, né? Aqueles que fica pelo meio do caminho, né? Já vai filtrando também, né? Pois é, mas aí que foi. Aí que aconteceu? Aconteceu um fato muito interessante, que eu sempre quis fazer uma coisa social. Sabe? Eu acho que a gente tem que ajudar o próximo. E nessa de ajudar o próximo, eu vi que eu podia estar orientando os alunos desde o primeiro período. Justamente para orientá-los, né? Para ver, para mostrar que, a importância. Que o estudo pode mudar. Né? Porque não que eu tenha alguma coisa, só alguma coisa, não. Só que eu tinha outra perspectiva antes do estudo. Sim. A minha expectativa era ter uma casinha pequenininha lá, tal, uma esposa que me atendia lá e trabalhar, voltar, e não. E o estudo me abriu outra mente. Né? E o estudo abriu. E aí eu pedi. E hoje, na faculdade, né, uma das coisas que eu tenho comigo, que é um lado social, é tentar colocar os meus alunos no mercado. E a maioria sabe que eu não ganho nada com isso. Mas eu tenho uma satisfação muito grande. Em algumas situações, eu largo de fazer alguma coisa para orientar os meus alunos, para que eles possam... Eu consegui. Sim. Né? É possível. É possível. Não é impossível. Sim. Sabe? Então eu vejo dessa forma. Sabe? E aí tem um apelo realmente, né, social, pessoal, isso faz parte da gente como ser humano, você tem que ajudar realmente a formar a pessoa. Né? O social, porque assim, eu tenho comigo que o trabalho dignifica. Sim. Sabe? Igual você falou, esse pessoal aí, por exemplo, os filhos, né, que já chegam fazendo alguma coisa, talvez porque não queimou etapas. Sim. E não viu. Né? Então você trabalhando, independente do seu salário, já dignifica. Sim. É dignificante, sabe? Opa, não, esse dinheiro é meu, ganhei com meu suor. Então eu vejo que o aluno, né, o profissional, que ganha dessa forma, o dinheiro é mais abençoado. Com certeza. Sabe? Eu vejo dessa forma. E é possível. Você que está nos assistindo aí, hoje a gente, infelizmente, né, nas mídias, às vezes tem uma tendência muito de incentivar as coisas erradas, né? Mas é possível você crescer profissionalmente, ganhar dinheiro, ser bem-sucedido, construir sua família com ética, com seriedade, né? E alcançar os resultados. A diferença é que às vezes a pessoa que mexe com coisas erradas pode ganhar muito dinheiro, mas lá na frente às vezes ele vai ter que queimar esse dinheiro com advogados, com várias questões. E você às vezes o processo é um pouco mais lento, mas ele é estável, ele é com base bem fundadas, né? E que você vai ter um futuro mais certo também, tanto para você quanto para sua família. Então, eu vejo, só concluindo, puxando um pouco sardinha para o meu lado, né? A Afonciana é uma faculdade muito séria. Muito séria. Eu tenho uns 15 anos que eu sou coordenador lá já, mas o professor Marcos e toda a conduta da faculdade, ela te proporciona isso. Sabe? Então, os alunos, as pessoas que queiram conhecer a faculdade, nós temos um cuidado muito grande com nossos alunos.
Meu curso de contábeis, né? Todo professor lá que dá aula de contabilidade, que lá nós temos várias disciplinas de contabilidade, eu tento colocar só professor que está no mercado de trabalho. Ah, auditoria, não, meu professor ele é auditor. Ah, perícia, não, meu professor é perito no mercado. Ah, controladoria, não, meu professor é controller. Ah, contabilidade comercial, não, meu professor é contador comercial e tal. Então, por que a gente faz isso? Né? Para já tentar integrar a teoria, né, o lado científico com a prática, para que o aluno tenha mais embasamento. Uma pausa. Quem faz o aluno é o aluno. Então, não adianta o aluno ir para a faculdade e dormir na sala ou ficar no celular e falar que foi na faculdade. Né? A gente colhe o que planta. Se você plantar beterraba, vai colher beterraba. Se você planta tomate, vai colher tomate. Você não pode plantar tomate e colher melancia. Esperar. Não tem jeito, não tem jeito. Então eu vejo que a faculdade ajuda, o professor ajuda, mas a pessoa tem que querer. Sim. Sim, eu sei que o senhor tem um outro compromisso, vamos caminhar já para o encerramento, mas eu gostaria de uma última pergunta, tanto na parte do aluno mesmo, uma última dica, se eu puder deixar para quem está nos assistindo. O aluno que visa estudar, fazer um curso contábil para atuar, né, seja como perito, como auditor ou contador, né, montar um escritório contábil. E como o senhor vivenciou também muito o ambiente empresarial lá no dia a dia também, o aluno ou o profissional ou o empresário que está querendo montar o seu negócio, qual a dica, quais as orientações o senhor passaria também para essa pessoa? Então, o aluno e o empresário, qual a dica, como o senhor pode resumir para a gente a importância? O empresário, eu vou comentar uma coisa aqui, e ele tem que estar ciente disso e tem que ser humilde em querer entender o que eu vou falar. Você não está inventando a roda. A roda já foi inventada. Então, vai querer algum ramo de atividade? Estuda o que deu certo. Vai lá atrás, fica olhando, fuça, lê, procura, sabe? Tem o porquê deu certo. Sim. Né? A gente vê aí várias farmácias, né? Tem, né, aqui eu não sou aqui de Trindade, mas eu passo aqui, mas você vê aí, tem um exemplo, tem 100 farmácias aqui, aí tem 5, 6 que deu certo, as outras ficam pelejando, né? Por quê? Então, você que é um empreendedor, seja humilde, veja como funciona. E falta muito isso, né, professor? Falta muito esse planejamento antes mesmo, né? Eu vejo, sabe? Volto a falar, você não está inventando a roda, então você não precisa pegar seu dinheirinho que é curto, né? Na maioria das vezes o empreendedor, né, tem um dinheiro curto e queimar, não, eu sonhei hoje, vai dar certo. Não, sim. Sonhou. Então, nessa área, o que deu certo? Vai lá, olha, troca ideia. Eu sei que muitos empresários não gostam de falar, mas vai na outra cidade. Justamente. Vai na outra cidade, se você for na outra cidade, não é seu concorrente. E o pessoal fala, não vai te mostrar números, mas vai falar algumas coisas que é interessante. Dar o caminho das pedras. Dá o caminho, sabe? É bom estar conversando e vendo, porque volta a falar, a gente não está inventando a roda. Isso mesmo. Né? E o aluno ou o profissional que quer adentrar, né? A contabilidade é um curso que tem uma empregabilidade muito grande. Né? É um curso técnico. O que eu chamo de curso técnico? Aquele curso que você faz e você vai trabalhar nele. Medicina é um curso técnico. Odontologia é um curso técnico. E contabilidade é um curso técnico. Porque você tem a função e você vai trabalhar. Né? Que é uma área que a empregabilidade é grande e dá um leque. Talvez muitos não sabem, mas São Mabel é contador. A Mabel é empresário e é contador. Tá, mas não. Mesmo que você queira ser um empresário, vai te dar um embasamento muito grande. Um embasamento de gasto de folha, de custo, de preço de venda. O que o contador peca muito, né, em relação a algumas outras áreas? É o comercial. Dentro da contabilidade, sim, não é tão forte o comercial. Sim. Sabe, nossas disciplinas, o nosso curso não é voltado para a área comercial. Mas tem vários cursos nesse sentido, né? Sim. Várias coisas que a pessoa pode fazer. Né? Então,
O aluno, né, a pessoa, né, é um curso que eu considero contábeis como um curso necessário para todos, porque abrange tanto a pessoa física, a pessoa jurídica ou o agropecuarista, tudo, né? A hora que você fala de controle, de organização, de números, ele vai te dar esse suporte. Claro que volta a falar, você tem que pegar o que está no livro e trazer para a sua realidade. Uhum. Mas ele te dá esse suporte. Esse curso dá esse suporte. Bacana. Né, em termos de valores, né, não é um curso elitizado. Né, eu vejo lá em casa eu tenho um irmão que é médico, minha irmã ela é administradora e doutora, né, está fazendo pós-doutorado agora, professora universitária federal. E meus pais, assim, né, e seus filhos? O meu irmão, não, meu filho é médico, a outra é doutora, e o Helder? Não, o Helder, você faz negócio lá. E o engraçado é que eu ajudei eles a formarem. Né? Eu, financeiramente, ajudei eles a formarem. Sim. Né? Mas meu pai, então não é um curso elitizado. Não é um Sim. curso que o pessoal, é elite. Só que a empregabilidade é muito grande. E aí volta naquilo que você comentou também, vai de profissional para profissional também, né? Porque a gente tem advogado hoje formado que não tem emprego, tá? Né? Na rua, vamos dizer assim. E tem advogado, por exemplo, principalmente na área tributária, essas coisas assim, que são muito valorizados, né? O honorário é muito alto. Então, realmente depende muito também do profissional. Profissional e profissional, como todo mundo diz. Né? O aluno, eu comento muito isso. Por que eu fui no primeiro período? Porque eu falei isso no primeiro dia. Uhum. O aluno, eu falo para eles o seguinte, olha, se vocês não aprenderem, meu salário no final do mês vai estar na minha conta. O boleto vai estar pago para a faculdade. Quem está perdendo é você que está pagando. Né? Então, o aluno tem que entender isso. Chamar a responsabilidade. Ele tem que, no momento que você estuda numa faculdade privada, isso é nacional, né? Ele pode exigir que o professor atenda a ele. A área pública é mais difícil, mas a área privada o aluno pode exigir. Não entendi, o senhor explica de novo, por que disso, por que daquilo. O professor não é obrigado a saber de tudo, mas ele tem condições de, não sei hoje, mas amanhã eu te trago, de conseguir isso. Sabe? Então, dentro daquela área, o aluno que quer aprender, ele consegue. Ele consegue. E ele tem que fazer isso. Mas aquilo que a gente comentou, o aluno tem que querer. E outra coisa, só fechar. Essa geração, devido à internet, o Google, tem as coisas muito rápidas. Só que não é assim que funciona. A lei da natureza, se arruma a terra, planta, rega, chove, dá sol, depois você colhe. Sim. Então, nessa profissão, na maioria das profissões, salvo raríssimas exceções, essa colheita é 10, 15 anos depois. Mas vem. Isso depende de você, mas tem que ter esse cuidado e esse conhecimento e essa consciência que demora um pouquinho, mas é igual você falou, quando vem, ali é firme, é seguro, é pro resto da vida. Isso aí. E você plantando, né, nesse processo aí, enquanto você planta, até os 10, 15 anos, você não deixa a terra ali abandonada, você tem que ir tirando as ervas daninhas, você vai sempre jogando, né, estudando, fazendo curso. E isso faz parte do processo para garantir uma colheita fértil. Né? Isso mesmo. Quero agradecer, professor, a participação. Tenho certeza que foi um conteúdo muito relevante, muitas informações para ajudar os nossos pessoal que nos acompanha, né? Agradecer o senhor novamente, dentro da possibilidade, pode contar sempre conosco, por precisar. E ficamos muito lisonjeados com a presença do senhor. Você que está nos assistindo, a gente vai deixar embaixo na descrição do vídeo os contatos, como eu prometi. Se você não se inscreveu no canal, já se inscreve, deixa seu like aí. E quero agradecer a sua participação até aqui nos acompanhando. Deixa mais alguma mensagem? Boa noite, felicidade a todos, obrigado, Ney, né? E sucesso a todos. Um abraço. Obrigadão, pessoal. Um abraço.